Atualmente, as usinas nucleares despontam como a fonte mais eficiente de energia disponível. Entretanto, o lixo nuclear gerado por elas é um desafio significativo devido à sua natureza radioativa, que emitirá radiação por centenas ou até milhares de anos. A ideia de enviar esse lixo nuclear para o Sol como solução parece tentadora, mas existem obstáculos cruciais. O principal risco é que foguetes podem explodir durante o lançamento, criando uma bomba suja e contaminando áreas com detritos radioativos, tornando-as inacessíveis aos humanos por tempo indefinido. Os riscos superam os benefícios, e arriscar a criação de várias situações similares a Chernobyl ao tentar eliminar o lixo nuclear da Terra não é sensato. Mesmo o foguete mais confiável e bem-sucedido, como o Soyuz, com uma taxa de sucesso de 98% em mais de 1.500 lançamentos, ainda apresenta uma probabilidade de falha preocupante quando lidamos com algo tão perigoso como o lixo nuclear. Outra questão é a física envolvida nesse cenário. Deixar o sistema solar é mais fácil do que chegar ao Sol. Para sair do sistema solar, precisamos de uma velocidade de cerca de 42 km por segundo. Isso é rápido, mas não é impossível. A Terra já se move a cerca de 30 km por segundo, então só precisaríamos adicionar mais 12 km por segundo em cima disso para sair do sistema solar de uma vez por todas. Agora, para chegar ao Sol, é o contrário, precisamos perder velocidade, literalmente queimar combustível no sentido contrário. Quanto à velocidade, precisaríamos perder toda, sem exceção. Portanto, a alternativa mais viável é armazenar o lixo nuclear em locais seguros e esquecê-lo até que não seja mais radioativo, ou considerar a reciclagem. O lixo nuclear consiste principalmente de urânio, geralmente na forma de pastilhas sólidas de cerâmica empilhadas em tubos de metal. Desmistificando a ideia de que o urânio em uma usina é um líquido verde brilhante, ele é, na verdade, bem comum e sem graça, uma mistura de aproximadamente 95,5% de urânio 238 e 4,5% de urânio 235. Todo urânio, sem exceção, possui 92 prótons. É possível variar o número de nêutrons, como no caso do urânio, onde o urânio 235 possui 143 nêutrons, e o urânio 238 possui 146. Nas usinas nucleares, o combustível é composto principalmente por apenas 4,5% de urânio 235. Durante o processo de fissão nuclear, o urânio é dividido em dois átomos diferentes, liberando uma grande quantidade de energia, tornando as usinas nucleares uma fonte mais eficiente de produção de energia. Após a fissão nuclear, são criados átomos aleatórios, podendo ser quaisquer materiais da tabela periódica com menos prótons e nêutrons do que o urânio 235. No entanto, existem combinações de átomos mais prováveis. Os produtos de fissão mais comuns são o césio, o iodo e o estrôncio. Enquanto o urânio 238 é mais comum na natureza do que o urânio 235, a chance de ocorrer fissão após absorver um nêutron é praticamente nula. Entretanto, pode acontecer de absorver um nêutron e se tornar urânio 239, que decai para plutônio 239. Sim, o plutônio é conhecido por ser altamente radioativo. As barras de combustível contendo essas pastilhas de urânio duram cerca de 6 anos em um reator, até que a quantidade de urânio 235 seja tão pequena que o processo não seja mais eficiente. No final, o lixo nuclear produzido na usina é composto por uma mistura em que cerca de 94% é urânio 238, 1% é urânio 239, 1% é urânio 235, e o restante são vários átomos que são produtos da fissão. Todo esse resíduo é radioativo, tornando o gerenciamento e descarte do lixo nuclear um desafio significativo. Comumente, o lixo nuclear é armazenado em piscinas de água por 5 a 8 anos, até que a radiação diminua a níveis seguros para o resfriamento sem a necessidade de água. A água é essencial nesse processo, pois serve para refrigerar o lixo nuclear e também funciona como uma eficiente blindagem contra a radiação. Devido aos riscos associados ao envio de lixo nuclear ao Sol, a opção viável é armazená-lo. Geralmente, o lixo é colocado em recipientes com revestimento de concreto. Esses depósitos são projetados para resistir de 50 a 300 anos, o que é tempo suficiente para a maioria dos materiais radioativos decaírem, mas não todos. Alguma porção do lixo nuclear produzido exigiria milhares de anos para se tornar seguro. Nesse sentido, pesquisadores buscam criar métodos de armazenamento que perdurem por milênios, sem necessidade de manutenção. Uma das alternativas é depositar o lixo nuclear em montanhas, garantindo sua proteção e segurança a longo prazo. Esses depósitos geológicos profundos são meticulosamente planejados para assegurar que o lixo nuclear permaneça isolado e não represente ameaça para as gerações futuras. A busca por tecnologias e soluções seguras para o armazenamento definitivo do lixo nuclear é fundamental para preservar o meio ambiente e proteger a sociedade de quaisquer riscos associados a essa forma de energia.
É essencial que medidas responsáveis sejam implementadas, garantindo que o lixo nuclear seja tratado de maneira apropriada, minimizando seus impactos negativos e assegurando a segurança de todos. Embora a ideia de armazenar o lixo nuclear em montanhas possa parecer um absurdo à primeira vista, é importante destacar que a história nos mostra que essa abordagem é segura e eficaz. Há evidências de que reatores nucleares naturais existiam há 2 bilhões de anos em montanhas no Gabão, na África. O lixo nuclear produzido por esses reatores permaneceu estável, movendo-se apenas 10 metros de sua fonte durante todo esse tempo, apesar das mudanças no planeta e de eventos naturais significativos. Atualmente, a Finlândia é pioneira na eliminação segura de resíduos nucleares comerciais a longo prazo. O projeto Onkalo será o primeiro repositório geológico profundo do mundo a entrar em operação. Essa abordagem envolve a criação de barreiras naturais, como rochas, sal e argila, combinadas com tecnologias de engenharia, para manter o lixo nuclear seguro e evitar vazamentos e contaminações. Ao colocar o lixo nuclear em contêineres e enterrá-lo a cerca de 500 metros de profundidade, ele será isolado e cercado por um tampão de argila para conter a radioatividade. Esse lixo nuclear ficará selado para sempre no subsolo, proporcionando uma solução confiável e segura. Além do armazenamento em montanhas, a reciclagem é outra opção altamente implementada em países como França e Japão. O lixo nuclear é composto por subprodutos da fissão, além de uma pequena quantidade de urânio 235 e uma grande quantidade de urânio 238 e plutônio 239. O processo de reciclagem separa esses elementos, e os subprodutos da fissão são armazenados em locais seguros até que sua radioatividade diminua. A reciclagem também possibilita reutilizar o urânio 235 restante após seu uso no reator, prolongando a disponibilidade de urânio e reduzindo a quantidade de lixo nuclear produzido. Então, o lixo nuclear proveniente das usinas pode ser submetido a um processo de reprocessamento e enriquecimento para ser reutilizado em novas usinas nucleares. Na França, aproximadamente 17% do urânio utilizado é submetido a esse processo de reciclagem, permitindo a obtenção de plutônio 239, que também pode ser utilizado como combustível para gerar energia elétrica em usinas nucleares. No entanto, há um dilema associado ao uso do plutônio e à reciclagem. O plutônio 239 pode ser utilizado para fabricar bombas nucleares, o que levanta preocupações de segurança. Esse é um dos principais motivos pelos quais alguns países, como os Estados Unidos, são cautelosos em adotar o processo de reciclagem. A existência de plutônio puro representa um risco significativo de desvio para fins de fabricação de armas nucleares, e isso é algo com que já temos problemas suficientes para lidar no mundo, especialmente em 2023. Outro motivo pelo qual alguns países não optam pela reciclagem é que a mineração de urânio é um processo mais econômico do que a reciclagem do lixo nuclear. No entanto, há um grande problema nisso: as reservas mundiais de urânio não são infinitas. Estima-se que essas reservas durem apenas cerca de mais 90 anos. Ao reciclar o lixo nuclear, podemos prolongar a disponibilidade desse recurso e reduzir o desperdício do urânio 235, que representa apenas cerca de 1% do lixo nuclear gerado após o uso em usinas. Além disso, a reciclagem também tem outro benefício importante. O urânio e o plutônio presentes no lixo nuclear são elementos que levam milhares de anos para decair completamente. Reutilizá-los como combustível permite que o lixo nuclear precise ser armazenado por períodos mais curtos, em torno de centenas de anos em vez de milhares. Apesar dos temores e preocupações da população em relação ao lixo nuclear, é importante lembrar que a indústria nuclear progrediu desde seus primórdios. No início, quando havia pressa para desenvolver usinas nucleares, acidentes ocorreram devido à complexidade envolvida. No entanto, ao longo de quase 70 anos de uso de usinas nucleares, foram produzidas cerca de 500 mil toneladas de lixo nuclear em todo o mundo, incluindo roupas, luvas e objetos utilizados pelos funcionários para manipular esses materiais. Hoje, a indústria busca soluções seguras e bem pensadas para lidar com o lixo nuclear, garantindo a segurança da população e a preservação do meio ambiente para gerações futuras. Então, para ter uma perspectiva mais clara, vamos comparar o lixo nuclear com outras formas de resíduos. Em 70 anos, em todo o mundo, foram geradas apenas 500 mil toneladas de lixo nuclear. Em contraste, só o Brasil produz anualmente 4 milhões de toneladas de resíduos têxteis. Essa diferença é notável e mostra que a quantidade de lixo nuclear é relativamente pequena, considerando sua escala global e o período de tempo em que foi gerada. Além disso, é interessante observar que as usinas termoelétricas nos Estados Unidos, que queimam carvão, produzem anualmente 2 bilhões de toneladas de lixo tóxico. Essa é uma quantidade substancialmente maior do que o lixo nuclear gerado pelas usinas nucleares. Apesar de existirem controvérsias, é inegável que as usinas nucleares produzem significativamente menos lixo por quilowatt-hora de energia produzida em comparação com outras alternativas.
Essa comparação não tem o objetivo de minimizar a importância do problema do lixo nuclear, mas sim de trazer uma perspectiva mais equilibrada e realista sobre o assunto. Muitas vezes, o lixo nuclear é tratado de forma alarmista, quando na verdade existem soluções sólidas e bem planejadas para lidar com ele. O lixo nuclear pode ser armazenado de forma segura e controlada, esquecido em depósitos subterrâneos ou até mesmo reciclado para prolongar a disponibilidade de recursos. Neste momento crítico em que a humanidade enfrenta desafios energéticos, é fundamental considerar todas as opções disponíveis, incluindo o uso responsável e seguro da energia nuclear. Precisamos avançar em direção a fontes de energia mais limpas e sustentáveis, e a energia nuclear, quando manejada adequadamente, pode ser uma parte valiosa da solução. Portanto, é importante abordar a questão do lixo nuclear com base em fatos e realidade, reconhecendo que existem meios viáveis e seguros de lidar com esse desafio e continuar aproveitando os benefícios da energia nuclear para atender às necessidades energéticas da sociedade. Deixe nos comentários quais os próximos temas que você quer ver aqui no canal. Aproveite seu dia. Obrigado por assistir.